pregando o livro de Marcos já há mais de 2 anos, há uns 3 anos, mas assim, não é aquela sequência imparável, né? Tem os temas livres, tem festividades, mas nós estamos trabalhando o livro de Marcos. Eu quero saltar alguns capítulos, porque trabalha aqui sobre a ceia do Senhor, e depois, numa oportunidade, quem sabe até de ceia, a gente trabalhar sobre a implantação da ceia do Senhor que Jesus fez. Mas eu quero ir lá no capítulo 14, a partir do verso 27. Amados, esse texto, quero ler agora com vocês. Acompanhe aí a leitura. Eu vou ler na tradução da NAA, que é uma tradução que eu gosto muito, porque a tradução da NAA, ela é um clássico, porém atual, né? Essa que nós usamos, a corrigida, né? Revista e corrigida, ela é um clássico, mas ela é um clássico do linguajar ainda mais pesado, né? E a NAA, ela conseguiu que, digamos que ela é uma neta, né? Porque depois dessa aqui veio a atualizada e agora veio a NAA. Ela é um clássico, um linguajar clássico, porém com linguajar atual. Diz assim, ó, acompanhe e mantenha o texto aberto, porque nós vamos voltar no texto. Essa passagem é aquele aviso que Jesus dá aos discípulos, que ele seria traído e que seria morto. E Pedro e os discípulos disseram que não negariam Jesus. Vamos lá. Verso 27. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito. O que Jesus estava fazendo já tinha sido profetizado, já tinha sido escrito pelos profetas. Então, tudo o que Jesus fez, ele veio cumprir aquilo que já estava escrito, desde o seu nascimento. E tu, Belém, Efrata, foi profetizado, né? Muitos anos antes, séculos antes. Então diz assim, está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Presta atenção, Jesus disse que seria ferido, mas ele disse que depois da sua ressurreição, ele iria para onde? Então era para eles irem para onde? Eles foram? Não, eles continuaram lá em Jerusalém. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Opa! Pedro disse, em outras palavras, Pedro estava dizendo o seguinte: olha, todo mundo pode se escandalizar com o Senhor, mas eu não vou me escandalizar, eu vou ficar aqui firme. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Olha, deixou avisado, hein? Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Agora, a gente só fala que foi Pedro que fez isso, né? Ao final do versículo, o que diz? E todos os outros diziam a mesma, quer dizer, todos os discípulos, todos eles afirmaram junto com Pedro as mesmas palavras de Pedro. Eu estava meditando nesse texto, né, no livro de Marcos, para meditar aqui com a igreja.
Vou falar um pouco mais calmo, porque como eu ministrei de manhã, a garganta e o peito ficam mais cansados. Esse texto, como diz um autor, um pastor inglês, é um quadro perfeito a respeito da natureza humana. Esse texto que nós acabamos de ler, por incrível que pareça, ele é um quadro perfeito do que é a natureza do ser humano. Em outras palavras, ele é um quadro perfeito do que é a minha, a sua natureza. A Bíblia não esconde a nossa natureza. Quando nós lemos a Bíblia é um espelho para mostrar a nossa natureza. Como assim, pastor? Vamos ver aqui no caminhar aí da jornada. Jesus teve uma presciência. Jesus revelou. Jesus profetizou, mostrou para eles a pequenez, a fragilidade dos seus discípulos. Podemos dizer, do ser humano. Podemos dizer, dos servos de Deus. Jesus, nesse texto, estava mostrando a fragilidade que eu e você temos. Eu estava meditando nesse texto, eu estava vendo como frágil eu sou, como frágil nós somos. Só Deus, na sua graça, para nos escolher. Com esse amor que a gente também não consegue explicar. Então Jesus antecede, e na sua presciência, quer dizer, presciência é o quê? Que já sabe com antecedência, no nosso linguajar mais popular, revela a debilidade, a fraqueza, a pequenez dos seus discípulos. Todos vós vão se escandalizar. O texto diz: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, né? Contudo, irmãos, a presciência, o que é maravilhoso é isso, essa presciência do Senhor, de saber, né, a fragilidade, a pequenez dos seus discípulos. O que Jesus estava previndo? Que os seus discípulos iriam abandoná-lo. Que os seus discípulos iam passar por um vento. Por quê? Porque o pastor seria ferido e ia espalhar todo mundo. Ora, se pegaram o que é o pastor, pegaram o que é o líder, os outros vão ficar com medo e vão se espalhar. Em vez de se ajuntarem para brigarem, eles se afastaram. Inclusive Pedro disse: não, senhor, nós vamos morrer com o senhor, nós vamos lutar com o senhor. E aí o texto final diz: e todos disseram a mesma coisa. Quer dizer, então todos disseram: nós vamos lutar com o senhor, vamos morrer com o senhor. Mas mesmo essa presciência, mesmo Jesus tendo a revelação que os seus discípulos, seus futuros apóstolos, lhe negariam, o Senhor Jesus continua insistindo com eles. Jesus poderia, digamos que se fosse eu um líder ali, ou você, nós poderíamos dizer: isso é uma equipe de frouxo, eu não vou ficar com essa turma, não. Provavelmente essa seria a minha e a sua reação, se nós fôssemos líder de um grupo que nós já sabíamos que na hora do vento iam nos abandonar. Eu falo: meu Deus do céu, que eu estou perdendo tempo, 3 anos com essa equipe aqui. Isso aqui é uma furada. Mas Jesus não os condena. Pelo contrário, esse texto aqui, ele passa a ser um consolo para mim e para você, porque o Senhor Jesus, mesmo vendo a pequenez, a debilidade, a fraqueza dos seus discípulos, ele ainda marcou um encontro com eles depois da ressurreição. Falou: olha, eu sei que vocês todos vão me abandonar,
vocês vão me trair, vocês vão fugir. Mas isso já estava escrito, porque quando se fere o pastor, o rebanho espalha. Mas preste atenção, depois que eu ressuscitar, eu estou marcando um encontro com vocês lá na Galileia. Jesus não mandou eles irem às favas. Imagina que se o Senhor, irmãos, eu não sei se vocês acompanhem comigo essa reflexão, é o que eu estava fazendo, a reflexão para a minha vida, quando eu estava meditando nesse texto. Imagine se o Senhor Jesus olhasse para nós como nós olhamos para as pessoas. Que a gente vê a debilidade, a pequenez, a fraqueza. Qualquer empresa, quando vai contratar alguém, se vê fraqueza, debilidade nesse que vai ser contratado, jamais vai contratar. Mas Deus olha para mim e para você, Ele não se escandaliza, Ele não se assusta, Ele não está desprevenido com a nossa limitação. Você pode refletir sobre isso. O Senhor não é pego de surpresa quando nós o decepcionamos. Ele já está preparado para isso e ainda continua com um projeto comigo e com você. E é por isso que eu e você estamos aqui. Porque se o Senhor desistisse de nós, irmão, nem eu nem vocês, acho que já estaríamos aqui. Tinha outro grupo sendo substituído. Não, vamos tentar outro grupo, porque esse aqui já, Sóstenes, esses aqui já foram tudo. Mas o Senhor, por isso que eu disse, que esse pregador inglês, ele disse, esse texto é um quadro da natureza humana. Nós estamos lendo aqui um fato dos discípulos, Jesus conversando com seus discípulos, que vai morrer, e os discípulos dizem que vão ficar do lado dele até a morte, e dentro disso você tira uma análise da natureza minha e sua, e tira aqui o poder da graça do Senhor Jesus, de continuar insistindo com seus discípulos, e ainda formar eles apóstolos. Como é que pode isso? Que insistência poderosa é essa? Que graça maravilhosa, que poder tremendo. Jesus sabia perfeitamente quem era o seu povo. Tem um ditado popular, né? Porque as pessoas falam, eu conheço o meu povo. Jesus nunca se enganou com seus discípulos. Ele nunca se engana conosco, Ele sabe quem eu e você somos. E Ele conhece as suas fraquezas e as minhas, e nos compreende, e está aí nos socorrendo, nos ajudando, estendendo as mãos e dizendo, vamos que você vai conseguir chegar. Que coisa maravilhosa. É isso que fortalece a nossa vontade de continuar firme com Jesus. Um Deus que insiste, mesmo sabendo que nós somos incapazes. Mesmo sabendo da nossa limitação, Ele insiste e diz, é você que eu escolhi. Ah, mas eu vou te trair, Senhor. Mas foi você que eu escolhi. Aí mente, não, eu vou contigo até a morte. Não, mas eu te escolhi assim mesmo, sei que você está com conversa fiada, mas eu te escolhi e vou fazer de você um apóstolo. É por isso que eu e você estamos aqui. É porque o Senhor não desiste de nós. Ageu, o Senhor não desiste de mim, de você. Não desiste de você que está aqui conosco. O Senhor não desiste. Ele já sabe que eu e você, na hora que o vento vem, salve-se quem puder. Mas Ele, na sua paciência, Ele vai lá depois nos cata. Vem cá, vem cá, vem cá. Nos traz para pertinho e diz, eu estou aqui. Eu já te conheço. O Senhor conhece o seu povo. Ele conhece o povo que Ele escolheu.
Ele conhece o povo que ele veio buscar. Ele conhece o povo que ele veio morrer por eles na cruz. Ele não veio morrer por justo, por perfeito, por gente boa. Ele já tinha avisado. Eu não vim buscar são nem sadio. Eu vim buscar os enfermos, doentes. Que é eu e você. Eu e você, irmãos, somos débeis, somos limitados, carentes, né? Diariamente, nós somos fragilizados pelas lutas. Tem algum super-homem aqui? Se tiver, me avisa que eu passo o microfone para você e falo com a convenção para você assumir a igreja. O Senhor conhece a nossa debilidade, a nossa fragilidade. Mas Ele tem uma habilidade como um médico para cuidar das nossas enfermidades. Vem o vento, e some da igreja, a gente se afasta. Eu venho porque é obrigado, tem vento, irmão, que eu venho aqui, não é porque eu sou crente, não, é porque eu sou pastor, tem que vir. Está entendendo, Osama? A gente vem porque é obrigado. Mas o Senhor conhece, fala, não, eu te escolhi assim mesmo, eu já sabia que você tem esses problemas. Eu sabia que você era limitado. Viu, adolescentes, o Senhor conhece a sua limitação. Ele não te escolheu porque você é uma potência, porque você é um extra adolescente. Não, Ele conhece a sua limitação. E assim mesmo Ele te ama e te escolheu e vai fazer de você um apóstolo. É isso. Isso é uma coisa tremenda. É glória a Deus, como disse o Osama. Glória a Deus, porque é um negócio tremendo. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto é esse Jesus, mesmo sabendo quem eram os seus discípulos com as suas fragilidades, ele insiste e diz, vão virar apóstolos, vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vão evangelizar, vão abrir igreja, e é eles que vão conduzir um grande rebanho. Que Deus maravilhoso. Amados, então glorie-se no Senhor, descanse no Senhor, porque o Senhor te escolheu, não é porque você é perfeito, não é porque você é melhor do que os outros, Ele te escolheu porque Ele te ama, Ele resolveu te escolher, Ele resolveu. Se eu não me engano é o hino 161, que diz que não tem como explicar esse amor de Deus, não tem como. Pega um dicionário, não tem como. Pega um dicionário no grego, no hebraico, não tem como explicar esse amor tão poderoso do nosso Deus. Uma outra lição que nós tiramos aqui, só antes de entrar na segunda lição, a gente observa em Jesus o mesmo tratamento que o médico vai fazendo com o paciente, de curar a enfermidade, que não é da noite para o dia. O Senhor Jesus vai fazendo esse tratamento diário comigo e com você, comigo e com você, comigo e com você. Entra ano passando e o Senhor vai fazendo o tratamento. Até aquele dia que nós encontrarmos, ou Ele vai vir nos buscar, ou a gente vai encontrar com Ele através da morte. Aí sim, aí nós vamos chegar à perfeição celestial. Mas enquanto isso, Ele vai tratando de mim e de você. Isso é consolador. Não é um Deus que está exigindo aqui escolher super-homens e super-mulheres, super-obreiros e super-obreiras, super-adolescentes, super-jovens, não. Ele conhece o seu povo, ele não fica decepcionado. Igual, por exemplo, eu chego uma notícia para mim de alguém, eu fico decepcionado. Você fica decepcionado com alguém? Jesus, ele não decepciona, porque ele já sabe quem ele escolheu.
E ele vai insistir. Ele avisa para eles que vão se espalhar. Olha, vocês vão se espalhar. Não, de jeito... Não, mas fique tranquilo. Já sei as bobeiras que vocês vão fazer. Mas está marcado o encontro com vocês assim mesmo, lá na Galiléia, depois que eu ressuscitar. O Senhor sempre terá um encontro no dia seguinte, mesmo que nós sejamos cheios de falhas e erros. O Senhor está sempre nos aguardando para o encontro, para Ele continuar o tratamento, o ensinamento, a insistência para te abençoar e me abençoar. Eu fico, olhando esse texto, eu fico desentendido da paciência de Deus comigo. Eu fico desentendido. Desde a adolescência, a juventude, os meus primeiros passos do ministério, hoje, eu não consigo entender. Mas aí, onde é que eu vou entender? Quando eu leio um texto desse, aí eu falo, está aqui o segredo, é porque o Senhor já nos conhece. Por isso que o Senhor tem essa paciência. O Senhor não se engana comigo. Irmãos, é um Deus maravilhoso, não é? É esse o seu Deus, é esse o seu Jesus, é esse o seu pastor amado, é esse o seu Salvador. Segundo lugar, veja bem, o texto está fazendo aqui, como diz um pensador, um pastor inglês, um quadro perfeito a respeito da natureza humana, quer dizer, da minha e da sua natureza. Segundo lugar, esse texto nos ensina uma outra coisa. Quantas bênçãos, consolos, vitória, eu e você, muitos crentes, podem perder por causa do descuido e da desatenção. Você não precisa responder, mas quantas bênçãos você já perdeu? Oportunidades que o Senhor nos deu e a gente perde por uma incredulidade, pelas dúvidas, pela rebeldia, pela desatenção. Não precisa responder. Eu sei que você já perdeu. E eu também já. Quantas bênçãos eu já perdi na minha vida? Quantas bênçãos você já perdeu? Tem orações que eu faço, irmão. Eu sei que o Senhor já me perdoou. Mas tem orações que eu vou lá atrás e falo, Senhor, eu atrasei isso na minha vida. Por causa da minha... Aí eu converso com o Senhor dos meus erros, minhas falhas. E é verdade, a gente perde bênçãos, a gente perde vitórias, por um descuido espiritual, por uma desatenção espiritual, por uma falta de firmeza, pelas incredulidades, pelas dúvidas. Jesus disse aos discípulos, veja bem, Jesus não disse para os discípulos, vocês vão se espalhar. Não vou espalhar, não, todo mundo está aqui, vamos morrer. Não, Senhor, eu já disse, porque já está até profetizado isso. A profecia já foi, porque Deus conhece o seu povo, já sabia da fraqueza. Iam ficar com medo, assustado, e ia espalhar. Ia largar Jesus, eles largaram Jesus. Foi Pedro que largou, não, todos eles. Inclusive o último a correr, provavelmente o próprio Marcos. Um texto diz assim, e havia um jovem que estava acompanhando de perto, e saiu correndo, certamente os soldados vieram pegar ele, saiu correndo, e deixou a roupa, a capa que ele estava enrolado, que ele saiu correndo nu. Provavelmente seja o próprio Marcos, porque o único livro que cita isso é Marcos. Então, os estudiosos entendem que se é o único que cita, provavelmente Marcos está falando dele mesmo. Eles não prestaram atenção, duvidaram quando Jesus disse, depois da ressurreição, eu vou encontrar com vocês. Ora, não vamos criticar os apóstolos, os discípulos, que aqui ainda não eram apóstolos, porque eu e você fazemos a mesma coisa.
Deus fala comigo e com você em profecia. Deus fala comigo e com você através da palavra. Mas quando vem o vento, irmão, a gente duvida de tudo. A gente sai correndo igual os discípulos. Então, veja bem, Jesus não se engana com a gente. Ele já sabe quem é. Mas ele veio exatamente para isso, para nos salvar. Ele já sabia a nossa pequenez. E isso que é maravilhoso. O Senhor não veio buscar super crentes, super pastores, super mulheres, super homens. Ele veio buscar um povo que ele resolveu amar e morrer por eles na cruz, conhecendo em detalhes a sua debilidade, a sua fraqueza, a sua limitação. E ele diz: é esse povo que vai morar comigo no céu. É esse povo que é o povo que faz parte do meu reino. E aí é glória a Deus, é aleluia. Jesus disse, eles perderam a bênção. Era para eles ter ficado ali com Jesus. Ô Jesus, então chegou a hora, tal, Pai do Senhor. Então a gente já está indo lá para Galileia. O Senhor disse que vai ressuscitar e vai encontrar conosco. Então nós já estamos indo lá para Galileia. Não, ficaram turbados, perturbados. O livro de Atos e Lucas dão uma continuidade mais extensa do que Marcos sobre essa situação. Se esconderam num cenáculo, assustados, com portas fechadas. Mas não era para isso, já era para ter ido embora. Vem cá, Jesus disse que era para nós ir para Galiléia, que ele ia chegar lá quando ele ressuscitasse. Irmãos, eu e você, a gente ouve pregações poderosas, a gente está passando um vento, ouve pregação poderosa, aí ela fica aqui, e a gente vai embora lá, com as nossas dúvidas. Vem um irmão, eis meu servo, fica firme que eu vou te dar a vitória. A gente esquece aquela profecia. Tem uma revelação, ou você teve um sonho, mas quando o vento, vem a luta, vem a dificuldade, a gente esquece que Jesus marcou conosco um encontro lá na Galileia. Está marcado o encontro. Está marcado o encontro do Senhor com a vitória que Ele tem para você. Mas a gente fica perturbado. A gente se preocupa é com a luta. A gente se preocupa é com a tribulação. Com isso, a gente perde muito tempo. A gente se abraça com a luta, se abraça com a tribulação, se abraça com a angústia. Que essa palavra possa ajudar eu e você a sabermos atravessar o vendaval e esperar Jesus no lugar certo, aonde Ele já marcou a vitória. Ele não marcou a vitória, ou Jesus vai fraquejar? Será que Jesus vai morrer afogado no mar da Galileia? Será que Jesus vai morrer afogado no mar vermelho? Será que Jesus não ia dar conta de ressuscitar na cruz, depois que morresse? Não tenho mais força para ir lá na Galileia, eu marquei com eles, mas eu não posso ir mais. Estou todo machucado, estou todo ferido. Ele é o Senhor dos senhores, Ele marcou com você. Está marcado. Irmãos, nós nos apegamos muito mais com as lutas, com as tribulações, com o vendaval, do que com a promessa que o Senhor disse que você vai ter. O Senhor tem uma vitória para você. Largue, desabrace da luta, da dúvida, da tribulação, do vendaval. Se agarra e corra para o encontro que Jesus já disse. Então a gente fica perdendo tempo aí. Uma vez ou outra a gente encontra um crente desses que sabe passar por luta, por dificuldade. A gente encontra e fala: meu Deus do céu, mas como é que pode estar passando desse jeito e está aí profetizando para a gente? Alguém aqui já teve a experiência de ir na casa de alguém, consolar alguém e a pessoa profetizou para você? Quem já teve essa experiência? Eu já passei por isso. Como pastor, vamos lá visitar a irmã, ela está passando essa luta, não está podendo mais vir na igreja, está enferma. Aí chega lá: eis meu servo, por que perturba o teu coração? Foi eu que te trouxe para cá, te coloquei como pastor. Aí você ajoelha e fala: olha aqui por mim.
Aí, e a irmã continua lá doente. Não, pastor, pode ir para a igreja, tranquilo, aqui o Espírito Santo tem me visitado e tal. Então o negócio, você faz o seguinte, vai lá para a igreja e deixa eu aqui no leito aqui. Amados, vamos aprender com esses crentes que na hora da luta ele não se abraça com a luta, ele se abraça com a promessa. Preste atenção nessa frase. Eu e você, na hora do vendaval, das lutas, a gente se abraça com as lutas, com as tribulações, com os vendavais. Vamos abraçar a promessa. A gente deixa o nosso coração ficar cheio, a nossa mente cheia e perturbada com as lutas, com a tempestade, com as dificuldades. Não, vamos encher a nossa mente, o nosso coração, da promessa que o Senhor já nos disse. Vou te encontrar lá na Galileia após a ressurreição. Os discípulos nem lembravam disso, esqueceram isso. E é interessante que você vai acompanhando os textos. Quando Jesus morreu, os discípulos praticamente chegaram ao desespero total. Que ainda está em Marcos isso. Está lá em Lucas. Está lá em Atos. Se fecharam lá numa porta, escondido. Até que Jesus entra e diz, paz seja convosco. E olha só. Eu fico observando, por isso que esse texto é um quadro da minha e da sua natureza. Porque Maria encontrou com Jesus, ressuscitado, e Jesus disse, avisa para eles, que eu marquei com eles lá na Galileia, está todo mundo aqui. Maria chega lá e fala para eles, Jesus já ressuscitou, ele disse que vai lá para a Galileia. Nenhum escutou ela. Agora eu digo a você, nós também não somos assim. A gente entra num furacão aí, é luta aqui, aí vem um e fala, olha, Deus já te disse que vai dar vitória, a gente nem escuta aquilo. Meus irmãos, vamos aprender com esses crentes que são fiéis, essas irmãs e irmãos, que mesmo na hora da luta, é eles que nos consolam. Mesmo na hora que estão passando dificuldades, é eles que nos profetizam. Porque eles estão agarrados e abraçados com a promessa e não com a luta, com as dificuldades. Que coisa gloriosa, né? Eles não acreditavam de jeito nenhum que Jesus ia ressuscitar, não acreditavam na promessa, na ressurreição e nem no encontro. Quando nós abraçamos as lutas, é porque nós não estamos acreditando na pregação, na Bíblia, no texto que nós lemos, nas profecias, nas revelações de Deus, né? A gente continua vivendo como que se Deus não tivesse falado conosco. A gente continua vivendo parecendo que Deus não tem promessa conosco. Eu, você que somos obreiros, a gente passa vendavais, a gente que prega, na hora que vem o vento para a gente vai na mesma toada também. Até porque quem passou por isso aqui era maior do que nós, eram os discípulos. Mas olha a coisa maravilhosa, que Jesus não estava decepcionado com eles, porque Jesus os conhecia e Jesus os escolheu, mesmo conhecendo eles no seu mais profundo. Minha irmã, descansa o teu coração no Senhor, porque o Senhor te escolheu assim, e Ele vai cuidar de você assim. Se apegue à promessa que o Senhor tem contigo. Desabrace dos vendavais e das lutas. Por último, nós aprendemos nesse texto a gente tem que ter cuidado com orgulho, com autoconfiança. A gente tem que ser confiante no Senhor, mas a gente não pode ser confiante em nós mesmos. A gente tem que ter cuidado com isso. Hoje tem muita gente decepcionada, porque tem uma pregação aí para a gente dar autoconfiança.
Diz a palavra que vai dar certo, diz, e às vezes não dá certo. Às vezes dá certo e às vezes não dá. A nossa confiança, nós temos, não sei se eu vou saber explicar bem isso. A nossa autoconfiança tem que estar firmada no Senhor, não em nós. Ora, como é que você vai confiar em você mesmo sabendo dessa limitação? Mas quando nós confiamos no Senhor, é outra coisa. Aí é a coragem para ver as muralhas de Jericó monstruosas, mas você ter fé que elas vão cair. É a coragem de você ver os portões de Gaza trancados, mas o Espírito de Deus vai arrancar aqueles portões como arrancou para Sansão passar. É ter a coragem de ver um Golias na sua frente, mas saber que o Senhor Jesus tem o poder para derrubar aquele Golias. É a coragem de saber que o mar vermelho fechou, Faraó está atrás, as montanhas do lado, mas o Senhor, Ele é poderoso para abrir esse mar vermelho. Nossa coragem tem que estar no Senhor. Pedro confiou nele mesmo, se orgulhou e disse, comigo não, sou diferente dessa turma aqui. Eu vou morrer com o Senhor. Veja bem, não foi só Pedro, porque no final diz que todos falaram a mesma coisa. Eu vou morrer com o Senhor. Nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia nos diz lá em Provérbios que a soberba, o orgulho, ele precede, ele vem antes da queda. Quando você vê alguém cair, é porque antes dessa queda já havia o orgulho. E o contrário é verdadeiro, a humildade precede a exaltação. Quando você vê alguém ser exaltado, é porque veio a humildade antes. Pedro se orgulhou no meio deles ali e disse, não, essa turminha aqui é uma turminha fraca, mas comigo não. Eu sou diferente. Mas aí veio a vergonha. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, aquele que pensa que está em pé, tenha cuidado para que não caia. O que confia no seu próprio coração é insensato, diz o provérbio. A Bíblia diz, ai do homem que confia, aonde? Jeremias diz, ai do homem que confia no homem. Ali não está dizendo, deu não confiar aqui no Jaziel, no pastor, ou em você. Não, é porque aí nós não vamos viver. Se a gente não confia um no outro, como é que nós vamos viver? Ali está falando da confiança em si mesmo. Mas pastor, como é que o senhor sabe disso? O próprio texto vai descendo dele, que ele vai te explicar. O próprio texto vai te explicar, que ali está falando daquele que confia no seu braço, que faz do seu braço a sua força. O próprio texto vai nos explicar que aquela confiança, ai do homem que confia no homem, é em si mesmo, no seu braço, que faz do seu braço a sua força. Meus irmãos, seja o que você for, tenha o que você tiver, a força, a saúde, o dinheiro, seja o que você tiver, o ministério, sempre confie no Senhor, porque se nós confiarmos em nós mesmos, vai ser uma queda fatal. E Jesus disse a Pedro, Pedro, hoje mesmo você vai me negar. O galo vai cantar e você vai me negar. Jesus já resolveu logo. Que isso? Não tem isso não, negócio de galo. Não tem esse negócio de galo não. Vou estar aqui do lado do Senhor. Mas isso não procedeu. Pedro negou e todo mundo fugiu. Mas aí a gente volta à primeira aprendizagem desse texto. Que Jesus, mesmo sabendo da limitação dos seus discípulos, Ele escolheu eles para serem apóstolos. Mesmo sabendo que eles iam enganá-lo ou trair, Ele marcou um encontro e disse, eu tenho um encontro com vocês. Era o encontro da restauração. O Senhor Jesus é esse Deus que insiste comigo e com você. Se agarre com Ele. Desabrace
das lutas, das dúvidas, e se abrace com as promessas do Senhor Jesus. De pé, igreja.